Mas, queridos, sem mais delongas, vamos para a nossa lição de escola dominical, que traz um texto que tangencia muito a nossa vida cristã, que é o deserto da vida. E eu sempre aprendi que crente, ele geralmente está no deserto, ele está entrando no deserto, ou ele está saindo do deserto. Então, enquanto nós vivermos nessa terra, espiritualmente falando, nós vamos estar em uma dessas três etapas da vida. Mas o bom é que todas elas nós contamos com a proteção do nosso Deus sobre as nossas vidas. Assim como o salmista Davi diz que não importa se eu passo pelo vale da sombra e da morte, o que importa é que o Senhor está comigo. O próprio Deus, ele cria situações, como no textual foi colocado, lógico, num tempo depois pelo profeta Oséias, quando diz: portanto eu atrairei e levarei ao deserto, e lá eu vou falar ao seu coração. Agora tente mentalizar por um instante um deserto. Vamos pegar o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Imagine você no centro daquele deserto. Você não esperaria ouvir a voz de Deus em um deserto, num lugar onde os sons se misturam, num lugar inabitável, num lugar onde muitas vezes é difícil até mesmo a sobrevivência. Nós, em nossos pressupostos cristãos e teológicos, muitas vezes preferimos ouvir a voz de Deus num lugar amplo. Quem sabe no meio de muita gente, Deus falar conosco no meio de muita gente, mas Deus tem os seus mecanismos. E é no lugar onde você menos espera é que surge a maior revelação de Deus para a vida de um homem. Foi no momento em que Israel não esperava, é que Deus dá a eles um lugar para cultuar, um lugar majestoso chamado de tabernáculo. É num lugar onde Israel não estava acostumado, é que Deus faz chover do céu bolos de coentro, qual a Bíblia denomina de maná. Então esta é a grande lição para nós. Muitas vezes Deus vai nos levar para desertos, lugares onde você jamais terá possibilidades de viver, de contemplar milagres, ou até quem sabe ver Deus. São nesses lugares que você vai ter as maiores experiências da sua vida. Quando eu olho para a Bíblia como um todo, eu vejo um homem por nome de João. Quando ele é mandado, exilado para a ilha de Pátimos, e todos olham, quem sabe apenas esperando o fim daquele apóstolo, beirando os seus 100 anos de idade, em uma ilha onde existiam feras famintas, onde os piores prisioneiros eram levados para, quem sabe, morrer pelos dentes afiados das feras que ali estavam. Mas é justamente naquele lugar diverso é que Deus aparece, Jesus aparece para ele e fala: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas agora vivo para todo sempre, e trago nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Se hoje a igreja contemporânea tem um vislumbre escatológico de toda a história cristã, é porque um homem estava no momento adverso, e lá naquele lugar Jesus se revela para ele de maneira sobrenatural. Deixa eu te dar uma palavra de alento nesta manhã. Não importa o lugar que você esteja, talvez nesta manhã você entrou aqui nem sabe como, mas foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, apenas para você ouvir uma palavra. Não importa o lugar que você está, o que importa é que Jesus está com você. Ministerialmente falando, muitas vezes nós passamos
por embates no ministério que nós não vemos saídas. Mas eu quero te animar nesta manhã também, que Deus é Deus de deserto e Deus de saída. Não existe ninguém nesta vida que domina tanto o deserto como Deus. Ele sabe de tudo e Ele está nesta manhã para te dizer: eu sou o Deus que te leva ao deserto, te sustento no deserto, te revelo no deserto e te faz sair de lá mais experiente. Por que Deus escolhe o deserto? É o primeiro ponto da lição. Por que o deserto? Queridos, eu sou funcionário público. Tem 7 anos que eu estou no serviço público. E é muito bom quando você tem a garantia de que todo mês o seu dinheiro vai estar na conta. É muito bom você ter a garantia de que em qualquer parte do Brasil que você passar mal, você tem UTI móvel. Porque são duas coisas que nós gostamos de ter: estabilidade financeira e suporte na saúde. Mas muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nós passamos a depender muito mais dos recursos que temos do que daquilo que Deus nos dá. O povo de Israel no deserto, no Egito, estava numa vida onde eles tinham praticamente de tudo, porém eram escravos. Este é um grande problema, porque muitas vezes contentamos com o que temos sem se importar que somos escravos. E é uma visão que precisamos nos desvencilhar. Durante a saída do povo na caminhada para o deserto, o que vemos é um povo caminhando e sempre lembrando dos benefícios que tinham no Egito. Agora imagine, ao invés de se alegrar por estar livre da escravidão, estava tendo saudade dos benefícios que existiam no Egito. E diante das intempéries do deserto, das vicissitudes que eles passavam, ao invés de lembrar que eles eram escravos, estavam livres, eles preferiam lembrar que estavam sentindo falta da comida que no Egito existia. Parece que isso só acontece com o povo de Israel. Não, isto acontece conosco se não tomarmos cuidado. E diante desse projeto de Deus, Deus fala assim: não, vocês vão para o deserto para vocês aprenderem a confiar no sobrenatural. É vocês olharem para a rocha e saber que ela pode sair água, porque eu sou o Deus que faço milagre. Vocês vão para o deserto para aprender a olhar para a areia e entender que ali não existe como buscar coisas para a subsistência, mas vocês entenderem que eu sou o Deus que crio oportunidades de milagre. Como diz o Salmo: porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? Pode, porque Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Mas é muito difícil aprender estas lições na vida, porque muitas vezes não queremos abrir mão dos nossos pressupostos, daquilo que nós convencionamos como ideal de vida. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que muda o curso da nossa história. Quando eu aceitei Jesus como Salvador, Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu direcionador. A minha vida não é mais por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, é pelo milagre de Deus, é pela chamada de Deus, é por aquilo que Deus tem na minha vida. É por isso que nós vivemos na vontade de Deus e não na nossa vontade.
E vez por outra, Ele nos manda para o deserto. Vou contar um testemunho pessoal meu para vocês entenderem. Minha esposa, estávamos grávidos do segundo filho. Aliás, humanamente e clinicamente falando, eu não posso ter filho, mas Deus me deu um casal de filhos. Mas o nosso segundo filho nasceu num ambiente tão conturbado que 9h30 da manhã do dia 6 de julho de 2014, eu pego meu filho no braço, alegre. Mas às 10h30 a pediatra vira e fala assim: paizinho, nós vamos ter que levar o seu filho para a UTI. E eu só fui ver o meu filho, mas a minha esposa, 4h30 da tarde, entubado e sedado dentro de uma UTI. Ali não interessava se eu tinha plano de saúde ou se eu era funcionário público. Ali interessava que o meu filho estava entre a vida e a morte. Todo o aparato que você imaginar que a medicina tinha, estava ali com o meu filho no Hospital Santa Helena, em Brasília. Tudo que a medicina podia fazer, eles estavam fazendo. Eu e a minha esposa saímos dali cabisbaixo, indo para a casa da minha tia no Guará. Lá no Guará, Deus usou uma pessoa dizendo assim: eu estou entrando naquela UTI, e o teu filho vai sair de lá sem sequelas. Você confia nesse Deus que fala? Ele está falando com você nesta manhã. Eu sou o Deus do impossível e vou mudar a tua vida. Chegamos no outro dia, fizemos todos aqueles procedimentos de praxe da UTI. Quando eu chego para ver meu filho, a pediatra fala comigo e com a minha esposa: o senhor acredita em Deus? E eu falei assim: Ele é tudo para mim. E ela falou assim: então ora, porque o filho do senhor é só um milagre. Essa noite ele teve um AVC, e se o filho do senhor sobreviver, ele não fala, não vai andar, não vai ser nada. A minha esposa, nós homens, muitas vezes o semblante cai diante de algumas situações da vida. E eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, porque ela só virou para mim e falou assim: Deus disse que é sem sequelas. Eu estava no problema e a minha esposa estava focada no que Deus havia falado. É por isso que a Bíblia fala assim: olha, não é bom que o homem viva só, vou fazer uma companheira. Quantos aqui tem a companheira que Deus deu? Coisa boa. Quem acha uma mulher, a Bíblia diz que acha coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. E naquela hora, o meu semblante se alegrou. Vou encurtar a história. 20 dias de UTI, e nós saímos com o pequeno Davi da UTI. Davi hoje tem 4 anos de idade. Passou um vídeo ontem falando: papai, eu estou orando pelo senhor, Deus abençoa. Davi anda, Davi fala, Davi ora. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre, porque Ele é fiel para falar e fazer. Mas naquele momento de UTI, não era o plano de saúde, era Deus. O que nós aprendemos com isso é: por mais que nós tenhamos dinheiro, situação econômica boa, um bom plano de saúde, a nossa vida, a nossa dependência está em Deus. Deserto é para você saber que a tua vida está na mão dEle. Lugar de provisão não é apenas para você entender a dependência, é a provisão divina. Só conhece provisão quem passa necessidade. Quer ver uma coisa? Nós fizemos 60 anos da existência da igreja em Planaltina DF. E o obreiro mais antigo do nosso campo, de pastor, de ano mais efetivo no trabalho do Senhor, nós temos aí a oportunidade dele falar
Qual é o diferencial de passar tanto tempo pastoreando uma congregação? E ele contou simplesmente um caso para nós, que um dia ele estava andando pelas ruas de Planaltina e falando assim: Senhor, eu te sirvo há tanto tempo, Senhor, e só ando quebrado. É tão difícil, Senhor, passar esses momentos, me ajuda. E ele entrou dentro do ônibus, um ônibus aparentemente vazio, ele sentou numa cadeira e está rodando, e de repente um homem entra no ônibus e senta do lado dele. E ele fala assim: pô, Senhor, mas as coisas estão tão difíceis para mim, que no ônibus vazio desse, o camarada vem justamente sentar do meu lado. Deixa eu te dar um conselho: talvez a bênção está sentada do teu lado e você está murmurando. Talvez a bênção sentou do teu lado e você está murmurando. Quando de repente aquele homem vira para ele e fala assim: olha, eu não sei quem é o senhor, mas eu deixei meu carro lá atrás, peguei esse ônibus porque Deus mandou eu vir aqui e te dar 2 dinheiros. Um é um salário do mês e o outro é o 13º. Deus mandou te dar. O nome disso é provisão. Deserto é lugar de provisão de Deus. Deserto é lugar de você saber que o teu Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Diante só desses 2 pontos, eu te pergunto: quem gosta de deserto? Ninguém. Mas é no deserto que você vai ter as maiores experiências da sua vida. Mas também é lugar de provação. Que provação? Muitas coisas habitam no nosso coração, muitas motivações temos, e a questão é saber se essa motivação é certa ou não. E o texto é bem claro quando fala que porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. E não existe lugar melhor para você saber o que tem dentro do seu coração quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal, você está na prova e você pode dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. No sair do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. E nenhuma palavra Jó pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É na provação, é no deserto que você vai saber se realmente o que você sente por Deus não é apenas um flash, um flerte, mas é um relacionamento sincero e íntimo. Vivemos numa época, querido, onde as pessoas flertam com Deus. Podemos dizer que são simpatizantes do Evangelho. Deus não quer simpatizantes, Deus quer discípulos que o amem acima de todas as coisas. E é no deserto. É por isso que tem muita gente que começa bem, mas passa-se o tempo, vem as dificuldades. Aí a parábola do semeador: vem as dificuldades e ele começa a esfriar, porque era apenas um flerte. Era apenas uma paixão, e paixão passa. A paixão é uma boa combustão, mas ela precisa transformar em amor. Quando tem amor, aí tem um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Então o deserto é lugar de provação. Mas no deserto acontece uma das coisas mais lindas, que é quando Deus estabelece para o povo um lugar de adoração. Eu não sei se você já se pegou pensando: por que em meio ao deserto Deus monta um tabernáculo com os materiais mais preciosos que existia na época? Tinha coisas que eram de ouro, de prata, e não era qualquer ouro, tinha que ser o de Ofir, prata, bronze.
especiarias que só era usado na unção e ninguém podia imitar, sob júdice de pena de morte. Mas Deus monta aí aquele projeto, e primeiro, isso aqui é para nós que somos líderes. Tudo que Deus disse para Moisés fazer, Moisés fez tudo conforme exigido por Deus. Quem nos chamou foi Deus. A nossa vida, o nosso pastoreio, a nossa pregação deve ser tudo conforme Deus direciona para fazer. Porque tudo tem um significado, e nós não vamos entrar aqui nesse assunto de significados. Mas eu só quero que você entenda que quando Deus estabelece aquele culto no deserto, Deus coloca algo de mais belo no meio do nada. Deus monta uma estrutura no meio do nada. Você quer ver uma coisa? Quem é insano demais para gastar bilhões e bilhões de dólares no meio do nada? Eles gastaram bilhões lá e fizeram uma cidade por nome de Dubai. Mas quem de nós, em sã consciência, vai para um lugar onde a própria logística fala, olha, não dá resultado, porque hoje não existe investimento sem antes olhar a logística. O próprio McDonald's, para você montar uma franquia, existe um estudo para ver se pode montar naquele determinado lugar. Então ninguém investe no meio do nada, a não ser Deus. Sabe o que isso aqui está significando? Ele montou a sua tenda no meio do nada. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que existe, existiria. Ele veio e fixou a sua residência, e eu gosto muito do termo que João usa lá, embora no grego, mas João usa, tabernaculou entre nós, vinculando a ideia do Antigo Testamento. Porque Deus colocando no meio do nada, já olhando lá para frente, que o majestoso, o rei, o glorioso, o poderoso, iria largar o seu trono de glória, ia ficar no meio do nada. Quem é eu? Quem é você? O meio do nada. Deus vem, estabelece o reino dele no meio do nada. E hoje tem pessoas aqui nesta catedral adorando e glorificando o nome dele, porque ele veio, ele investiu em você. Mas você só tem dimensão desta verdade quando você olha para a história do povo de Israel, já mostrando o que seria de nós. Detalhes que foram revelados, que o povo não tinha dimensão dele, mas que hoje a igreja cristã tem essa dimensão sobre a sua vida. Outro detalhe importante, a glória sobre o tabernáculo. Queridos, de que adiantava todo aquele esplendor em pleno deserto sem glória? Eu imagino de longe, quando as pessoas ou caravanas passavam e olhavam, o que é isso? E alguém dizia, este é o povo que saiu do Egito, Deus está no meio deles. Aquela coluna que vocês viram que acompanhou o povo durante toda a trajetória no deserto, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Aquela coluna repousou sobre o tabernáculo e ficou lá. A glória de Deus estava sobre o tabernáculo. Outra lição para nós: quantos lugares pomposos existiam naquela época, que se Deus fosse nós, quem sabe até atentaria para lá. Deus poderia ou não poderia falar assim, não, eu vou estabelecer o culto
no Egito. No Egito já tem um templo formado. Eu vou me revelar e serei o Deus também no Egito. Não. Os moldes de Deus é diferente dos nossos. Deus manda o povo para o deserto, cria todo aquele cenário do tabernáculo e fala assim: a minha glória vai estar aqui. Por um minuto só pense quem é você. E lembre do que Paulo disse: somos vasos de barro, mas tem uma coisa, tem um tesouro dentro desse vaso de barro. Sabe que tesouro é esse? A glória de Deus. Deixa eu só explicar um negócio para vocês aqui. Peço perdão aqui se tiver algum professor de grego, para citar um pouquinho. Quando Paulo diz assim: olha, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e não sois de vós mesmo? Tem a palavra rieu, que é usada para templo, e que ela não está usada nesse versículo. O que está usada nesse versículo é a palavra traduzida na Septuaginta por tabernáculo, dando-nos a ideia de que o templo somos nós. Agora, acompanhe meu raciocínio. Onde é uma outra questão, a questão da Shekinah de Deus. As pessoas vêm falando de Shekinah, 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 Shekinah. Se você for estudar sobre glória, você vai ver que existem no mínimo 5 palavras gregas e hebraicas para glória. E no português é difícil você delinear o que é glória, que está dizendo aqui, glória ali. Mas quando você vai olhar a etimologia da palavra, você consegue detectar isso. E no Antigo Testamento, a palavra Shekinah é usada apenas quando a glória de Deus aparecia lá no Santo dos Santos, onde tinha a arca, os querubins, e quando Deus se manifestava, quando o sangue era borrifado no propiciatório, a presença de Deus se manifestava entre os querubins. Aquilo era a Shekinah. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender agora. Porque a expressão usada quando Paulo fala de glória, Paulo está dizendo: olha, vocês são o santo dos santos, onde a presença de Deus habita. Então deixa eu te dar um toque aqui. Você não é qualquer coisa não, você é templo de Deus, e dentro de você habita a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Por isso, não abra mão daquilo que Deus colocou dentro de você, que é a glória dele. Deus tem me dado o privilégio de, 20 dias atrás eu estava em Johannesburgo, de viajar muitos países do mundo. Infelizmente existe lugar que você vai que tem igrejas lindas, verdadeiras paróquias, onde você fica estarrecido com o luxo existente, mas está faltando algo, que é a glória de Deus. E a grande lição que aprendemos nessa manhã é: não importa como está, o que importa é o que tem dentro. Se tem glória, está bom demais. Se tem glória, tem presença. Se tem presença, tem milagre. Se tem milagre, tem tudo. Onde tem presença aqui nessa manhã? Onde tem presença, tem glória, tem milagre, tem unção, tem cura, tem renovo. Deus escolheu esta manhã para te falar: em ti habita a minha glória. Eu não gosto que me chamam assim, mas tem um título aí chamado de teólogo. Eu não gosto de ser chamado assim, vou dizer por quê. Para mim é uma petulância humana eu ser teólogo. Teólogo é quem estuda Deus. Deus não se estuda. Deus, você não tira uma parte dele e coloca numa lâmina diante do microscópio para você estudar. Eu estudo doutrinas acerca de Deus, fica melhor assim.
Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos a época muito do aparato, daquilo que se parece. Onde nós, querendo ou não, nós vivemos a época do marketing, da mídia. Tudo aquilo que se mostra reluzindo, eu vejo que é bom. E o tabernáculo está nos ensinando diferente. O tabernáculo está nos dizendo que o que importa é o que está dentro do conteúdo. Não é o invólucro, é o que está dentro, é o conteúdo que é importante. Não é o terno que eu estou usando nesta manhã, é a presença do Espírito que está dentro da minha vida. Entenda isso nesta manhã. O que diferencia a sua vida não é o sapato que você usa, não é o relógio que você usa, não é a roupa que você usa, mas é a presença de Deus na nossa vida que vai fazer a diferença. O que o Brasil precisa é de irmãos cheios do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da presença. Onde entra aqui, seja impactado pela glória e fique conosco. Beleza é Ele que tem. Ele é lindo, Ele é majestoso, Ele é esplendoroso, Ele é glorioso, Ele é tudo na nossa vida. E é Ele que tem que aparecer. Mas todo esse momento o deserto vai nos revelar um problema. Que problema é esse? Um negócio chamado de murmuração. Talvez um sentimento que o povo não estava acostumado, ou nem sabia que existia quando estava no Egito. Porque alguns sentimentos da nossa vida só se manifestam em momentos de pressão. Tenho aprendido isso com a minha esposa, que ela está aí há mais de 10 anos como psicóloga clínica. E eu sempre costumo dizer, eu sou o primeiro paciente dela. Logo quando casei, eu falei assim, aquele negócio dos desenhos funciona mesmo? Ela funciona. Eu falei, então vê o meu. E a partir daí eu falei assim, eu quero trabalhar. Porque existem sentimentos que você acha que não existe, mas que vão aflorar quando você passar por alguns momentos da sua vida. Você quer ver uma coisa? Vamos voltar na lição de número 3, Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Mas ele se tornou manso. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Deus nos dá a oportunidade de trabalhar sentimentos que afloram em nossa vida e nós não atentamos para isso. A primeira vez que Moisés é tomado por esse rompante foi quando ele mata o egípcio e enterra na terra. Sim ou não? Estão acompanhando? Ok. Ali já descobriu, opa, eu sou muito tempestivo. Vai passando e olha só, num primeiro momento, só foi um homicídio, mas foi algo ali. No segundo momento, ele desce, gente, isso aqui é tremendo. Ele desce da presença de Deus. Repita comigo, desce da presença de Deus. O que ele tinha na presença? Glória. Mas quando ele viu o povo adorando a outros deuses, ele pega as tábuas dos mandamentos e joga na pedra e quebra. Você nunca parou para pensar nisso? Saiu da presença de Deus e irou jogando os mandamentos que Deus havia escrito com o dedo e quebra. Deixa eu abrir um parênteses. Quantas vezes você já chegou do culto e parece que você nem estava no culto? Você chega do culto, é uma glória. Você chega em casa, uma coisa que o seu filho faz é suficiente para você ficar irritado. Você já se perguntou por quê? Fala assim, porque eu sou ser humano, mas eu preciso trabalhar
porque senão isso vai me tirar do céu. Vamos mais para frente. Deus manda Moisés, fala a rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés irou por causa da murmuração do povo e fez o quê? Feriu. O tempo passa, 3 oportunidades para mudar um sentimento que muitas vezes achamos que não temos. O tempo passa. Chega o momento de entrar na terra prometida. E tem uma expressão que Moisés pede: Senhor, deixa. Me parece que é Deuteronômio 3:26, quando Deus fala assim: basta. Não me fale mais deste negócio. Por que ele não entrou? Porque ele feriu a rocha, por causa de um sentimento que ele teve diante da murmuração do povo. Existem sentimentos que achamos que não temos. A rebeldia, vamos pegar algo aqui, hoje parece que é reunião ministerial também, não é isso? A rebeldia, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. Aí você olha para um obreiro e fala assim: não, aquilo ali nunca vai fazer. Basta ser injustiçado, ele começa a destilar o seu veneno. Esse é o ser humano que está aqui dentro. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para dizer: Deus quer trabalhar a tua vida, a tua alma. E não permita que essas ervas daninhas, que tem solapado grandes ministérios do Brasil afora, entre na nossa alma e nos torne um obreiro ranzinzo, que qualquer coisa está ruim, mas que nesta manhã sejamos sarados pelo poder de Deus, para que vivamos em comunhão, porque unidos somos mais fortes. Uma das temáticas da nossa convenção, proposta pelo nosso bispo primaz, doutor Manel Ferreira, foi: unidos somos milhões, somos mais fortes. Você já imaginou quando nós realmente andarmos de mãos dadas? Quando não houver mais murmuração no meio do arraial? Quando nós começarmos a parar de questionar a autoridade do pastor de uma igreja e começarmos a orar por ele, a coisa vai mudar. Precisamos entender que no altar tem um Deus, e ele vocaciona e chama quem ele quer. Se está no altar, é porque ainda está debaixo da proteção de Deus. E desculpe nessa manhã, na ausência do bispo que está falando isso, desculpe, queridos, mas quando Deus ministra o meu coração, eu sei que essa igreja tem um pastor, mas eu sei também que esse pastor ora: Senhor, fala com a minha igreja, fala com o meu campo, fala com os meus pastores. E Deus está respondendo oração nesta manhã. Sentimentos que achamos que não temos, mas está destruindo o arraial. Sentimento de murmuração, sentimento de inveja, sentimento de cobiça. Eu quero estar no lugar dele, eu quero ter o que ele tem. Se contente com aquilo que Deus te deu. Tu não era nada, ele te trouxe para cá, te deu um nome, te deu um cargo, te deu um ministério. Honra o Senhor teu Deus. Sentimentos que surgem em momentos complicados. O da idolatria. O povo de Israel, queridos, tem um negócio que eu me preocupo muito. Num curso de psicologia pastoral que eu fiz, eu conheço essa linguagem, isso aí é língua estranha. Isso é língua estranha. Você conhece quando um crente é pentecostal, sim ou não?
Você conhece quando Deus está falando, sim ou não? E esse pastor que estava ministrando a nós, ele disse que existem muito mais coisas em nosso inconsciente do que acreditamos existir. E as coisas que estão no inconsciente, de vez em quando elas vêm à tona. Vou provar isso para você agora. O povo de Israel estava habitando no Egito, uma terra politeísta. Adorava vários deuses, e vocês estudaram uma lição aqui sobre as pragas de Deus no Egito, dizendo que cada praga daquela estava na realidade mostrando a impotência de uma divindade egípcia diante do caos. Mas a questão de adoração estava na mente do povo de Israel, no inconsciente. Então Moisés está diante de Deus e o povo pega aquilo que Deus deu. Olha só, para construir o tabernáculo, muitos deles deram, passou um pregão no meio do arraial: não tragam mais oferta porque já basta. O que sobrou, eles construíram um bezerro de ouro. E na lição aí, para quem tem, está falando que este bezerro de ouro, segundo o que nos lega Flávio Josefo, que é um grande historiador, ele vai dizer que esse bezerro de ouro queria servir a um Deus por meio de uma imagem provavelmente similar à representação de Apis, Deus touro dos egípcios. Aquilo que estava no inconsciente, que não foi tratado, veio à tona. E na primeira oportunidade surge-se um instrumento de adoração. A idolatria é algo terrível, queridos. Mas a idolatria consiste, numa visão nossa, de colocar qualquer coisa acima de Deus na nossa vida. E você acha, não, isso nunca vai acontecer. Lembra do que eu falei? Só precisa ter uma oportunidade para que sentimentos fazem na nossa vida. A idolatria é algo que acabou com a nação de Israel. Um projeto lindo que Deus tinha, mas vez por outra, e você vai ver isso em toda a trajetória do povo de Israel, exceto pós-cativeiro babilônico, porque eles saem de lá curados da idolatria. Mas acompanha o povo em todos os momentos, porque a idolatria está vinculada à economia. Por que que, por exemplo, Deus usa Elias para chegar naquele contexto de corrupção de Acabe e fala assim: a partir de hoje não chove mais conforme a minha palavra? Porque Baal era o Deus da fertilidade e da chuva, era Baal que dava a colheita. Então Deus falou assim: vou extirpar isso agora. Idolatria tem a ver com economia, idolatria tem a ver com tudo. Todos esses deuses pagãos têm a ver com alguma coisa. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. O único ser que deve e precisa ser adorado está entre nós, e é Deus e mais ninguém. Eu sei que às vezes Deus usa cantores com as melodias tão lindas, mas eles também não merecem ser adorados. Eles são adoradores. Tem pregadores que Deus constitui a eles uma posição tão linda, com mensagens proféticas, com um ministério lindo, mas eles também não devem ser adorados. Só um deve ser adorado: o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele seja toda glória, louvor para todos sempre, amém. Um dos maiores ícones depois de Jesus da igreja primitiva, que é Paulo, eu acho linda a doxologia do capítulo 11, versículo 36 diante, quando ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto de ciência quanto de sabedoria, quão inescrutáveis são os teus caminhos,
Quão insondáveis são os teus juízes. Quem é que foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que possa pedir alguma coisa em troca? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todos sempre. Amém. Só ele que precisa ser adorado. Se tem alguma coisa que você pode dar para ele nesta manhã, é o teu louvor, é a tua adoração, é um glória, é um aleluia, que é uma mensagem universal. Em todo lugar do mundo que você vai, tem a dificuldade do idioma. Por exemplo, lá em Moçambique vai falar a Deus Todo-Poderoso é um Culocomba. Você vai no Paraguai é Deus. Você vai numa tribo indígena no Paraguai, na tribo Tobacon é Yandejara. Então até a expressão Deus em cada lugar do mundo ela é diferente. Mas aleluia, onde você foi falar aleluia, ele sabe, está falando do vencedor, dos reis, do Senhor dos senhores. Então não economize glória a Deus e aleluia para aquele que merece. Em último lugar, eu quero falar sobre a teimosia, que quando fala, este povo é obstinado. A expressão obstinado quer dizer teimoso. Vocês conhecem alguém que é teimoso? Quando Deus falava que o povo faz isso, o povo não fazia. Teimosia é uma dificuldade, querido, quando nós não obedecemos, quando nós achamos, porque o teimoso, ele acha que sabe que a maneira dele está certa. Pessoas que apesar de estarem na igreja há muito tempo, não mudam a maneira de pensar, nem seu procedimento, e nem aceita ser instruído por Deus. Isso é teimoso. Como é que fala? Aquela síndrome de Gabriela, é isso mesmo? Gabriela, eu nasci, eu vivo e vou, só não vai entrar no céu assim. Já passou a época de você pegar pirraça com Deus. Pirraça era quando você era criança. Você agora não toma mamadeira na casa de Deus, mas não. Agora você come uma comida mais subsidiada, uma comida que sustenta mais. Agora você toma vitamina. Então não tem pirraça para você que não. Aqui quem manda é Ele, você só obedece. Você sabe por que tem muito crente aí atrapalhado na vida espiritual? Porque não obedece. Você quer ver uma coisa? Meu pastor Davi Nassif, inclusive ele mandou abraço ao bispo e saudações rubro-negras. Eu falei assim, como é que pode um cruzeirense dar saudações rubro-negras, né? Mas eu dou, porque é o meu pastor que está mandando. Eu só estou aqui porque o meu pastor me liberou a estar aqui. Ele está fora do país, mas ele sabe onde eu estou. Deixa eu te perguntar uma coisa, o seu pastor sabe onde você está? Você está com a bênção dele? Então tá bom. Onde você for, antigamente, eu sou lá do interior. Antigamente nós íamos viajar, nós pegávamos carta de recomendação. Hoje o pastor descobre que o membro está fora da igreja quando ele posta foto no Facebook. Não deixa seu pastor descobrir não. Vai no gabinete e fala assim, pastor, eu estou viajando, eu quero a bênção do Senhor comigo. Não seja teimoso à liderança divina nem eclesiástica. Quem é submisso às bênçãos de Deus estão sobre a vida dele. Que Deus vos abençoe nesta manhã, querido. E que você aprenda que deserto é Deus que te leva, porque você está precisando aprender algumas coisas lá. Até mesmo Jesus, a Bíblia diz que foi conduzido ao
pelo Espírito para ser tentado. Aprenda, Deus te leva para lá para você aprender algumas coisas. Então aprenda nesta manhã, porque Deus quer te ver na Canaã celestial. Deus abençoe em Cristo Jesus.